Olá, sejam muito bem-vindos ao Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. Celebramos hoje o sexto domingo da Páscoa, já bem próximos do fim deste tempo litúrgico, e nos aproximamos das festas da Ascensão do Senhor e Pentecostes. O tempo da Páscoa de 2025 foi um período histórico. Nos despedimos do Papa Francisco e recordamos seu legado único e inestimável. Vivemos a preparação para o conclave e testemunhamos a unidade dos nossos cardeais na condução da Igreja. E, por fim, nos alegramos com a eleição de Leão XIV, que trouxe novo ânimo e a certeza de que a Igreja continua sua missão em defesa daqueles que mais precisam. Na catequese com o Papa Leão XIV, vamos acompanhar um trecho de sua homilia na celebração que marcou oficialmente o início do seu pontificado. Recém-chegado de Roma, o cardeal Orani João Tempesta realizou a ordenação aqui no Rio de novos padres da arquidiocese e a apresentação e acolhida dos novos bispos auxiliares, agendas que aguardavam seu retorno após o conclave. E você acompanha os detalhes desse dia no quadro geral na rede e ainda os depoimentos de alguns dos novos sacerdotes no quadro de encontro. O mês de maio, mês de Maria, também está chegando ao fim e para celebrar a gente assiste a um clipe especial do Frei Gilson dedicado a Nossa Senhora. Isso e muito mais você acompanha agora no Palavras de Vida. E no último domingo, 18 de maio, o Papa Leão XIV presidiu a Santa Missa na Praça de São Pedro, onde recebeu o palio e o anel de pescador, que dá início ao ministério petrino do Bispo de Roma. Agora, a gente confere um trecho da homilia desta celebração histórica na catequese com o Papa Leão XIV. Cari fratelli cardinali, fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio. Queridos irmãos cardeais, irmãos no episcopado e no sacerdócio, distintas autoridades e membros do corpo diplomático, irmãos e irmãs. Saúdo a todos com o coração cheio de gratidão, aplausos, no início do ministério que me foi confiado. Com il cuore colmo di gratitudine, all'inizio del ministero che mi è stato affidato. Scriveva Sant'Agostino, ci hai fatti per te, Signore, e il nostro Santo Agostinho escreveu: Criaste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Nestes últimos dias vivemos um momento particularmente intenso. A morte do Papa Francisco encheu os nossos corações de tristeza. E naquelas horas difíceis nos sentimos como aquelas multidões das quais o Evangelho diz que eram como ovelhas sem pastor. Precisamente no dia de Páscoa, porém, recebemos a sua bênção final e, à luz da ressurreição, enfrentamos este momento na certeza de que o Senhor nunca abandona o seu povo. Reúne-o quando está disperso e guarda-o como um pastor vigia o seu rebanho. Com este espírito de fé, o Colégio Cardinalício se reúne para o conclave. Por meio de diferentes histórias e caminhos, nos encontramos entre os maiores de Deus, ou no desejo de eleger o novo sucessor de Pedro, ou o grande bispo de Roma, em todo caso um pastor capaz de olhar para a rica herança de fé em Cristo e ao mesmo tempo de ter uma visão de longo prazo para enfrentar essas questões, preocupações, inquietações, desafios de hoje. Acompanhados pelas vossas orações, sentimos a ação, a obra do Espírito Santo, que soube afinar diferentes instrumentos musicais, fazendo vibrar as cordas de nossos corações numa única melodia. E fui escolhido sem nenhum mérito, e com medo e tremor aproximo-me de vós, como um irmão que quer fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria.
caminhando convosco pelas trilhas do amor de Deus, que nos quer todos unidos como uma única família. Amor e unidade. Estas são as duas dimensões da minha missão confiada a Pedro por Jesus. É o que nos diz o trecho do Evangelho, que nos leva ao lago de Tiberíades, o mesmo lugar onde Jesus iniciou a missão recebida do Pai. Pescar a humanidade para salvar das águas do mal e da morte. Passando pela margem daquele lago, ele chamou Pedro e os outros primeiros discípulos para serem como ele, pescadores de homens. E agora, depois da ressurreição, cabe propriamente a eles continuar essa missão. Lançar sempre a rede, uma vez e outra vez, para mergulhar a esperança do Evangelho nas águas do mundo. Navegar no mar da vida para que todos possam se encontrar no abraço de Deus. Como pode Pedro exercer essa tarefa? O Evangelho nos diz que isso só foi possível porque cada um experimentou na própria vida o amor infinito e incondicional de Deus, mesmo na hora do fracasso e da negação. Por isso, quando Jesus se dirige a Pedro, o Evangelho usa o verbo grego agapao, que se refere ao amor de Deus que Deus tem por nós, ao oferecimento de si mesmo, por nós, sem reservas e sem cálculos, contrariamente ao verbo usado por Pedro como resposta e que descreve o amor como a amizade que trocamos entre nós. Quando Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Refere-se, portanto, ao amor do Pai. É como se Jesus lhe dissesse: somente se tiveres conhecido e experimentado este amor de Deus, que nunca falha, poderás apacentar os meus cordeiros. Somente no amor de Deus Pai poderás amar os teus irmãos com algo mais, isto é, oferecendo a vida por eles. A Pedro, portanto, é confiada a tarefa de amar mais e de dar a vida pelo rebanho. O ministério de Pedro é marcado justamente por este amor abnegado, porque a Igreja de Roma preside na caridade e a sua verdadeira autoridade é a caridade de Cristo. Não se trata nunca de conquistar os outros por meio da opressão, da propaganda religiosa ou através de meios de poder, mas sempre e somente de amar como Jesus amou. Ele diz, o próprio apóstolo Pedro, é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, e se tornou a pedra angular. E se a rocha é Cristo, Pedro deve apacentar o rebanho sem nunca ceder à tentação de ser um líder solitário ou um chefe colocado acima dos outros, fazendo-se senhor do povo que lhe foi confiado. Antes, pelo contrário, ele é chamado a servir a fé dos seus irmãos, caminhando junto com eles. De facto, todos nós somos constituídos pedras vivas, chamados com o nosso batismo a construir o edifício de Deus na comunhão fraterna, na harmonia do Espírito, na convivência das diversidades. Como afirma Santo Agostinho, a Igreja é composta por todos aqueles que estão em harmonia com os seus irmãos e que amam o próximo. Este, irmãos e irmãs, eu gostaria que fosse o nosso primeiro grande desejo.
uma igreja unida, sinal de unidade e de comunhão, que se torna fermento para um mundo reconciliado. Vemos ainda neste nosso tempo muita discórdia, muitas feridas causadas pelo ódio, pela violência, pelo preconceito, pelo medo do diferente e por um paradigma econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os mais pobres. E queremos ser, dentro desta massa, um pequeno fermento de unidade, de comunhão, de fraternidade. Queremos dizer ao mundo, com humildade e alegria: olhe para Cristo, aproximai-vos dele, olhai a sua palavra que ilumina e consola. Ouvi a sua proposta de amor para nos tornarmos na sua única família. Num só Cristo somos um. E este é o caminho que devemos percorrer juntos, entre nós, mas também com as igrejas cristãs irmãs, com aqueles que seguem outros caminhos religiosos, com aqueles que cultivam a inquietação da busca de Deus, com todas as mulheres e os homens de boa vontade, para construir um mundo novo no qual reine a paz. Este é o espírito missionário que nos deve animar, sem nos fecharmos no nosso pequeno grupo, nem nos sentirmos superiores ao mundo. Somos chamados a oferecer a todos o amor de Deus para que se realize aquela unidade que não anula as diferenças, mas valoriza a história pessoal de cada um e a cultura social e religiosa de cada povo. Irmãos, irmãs, esta é a hora do amor. A caridade de Deus que nos torna irmãos, entre nós e o coração é o coração do Evangelho. E com o meu predecessor Leão XIII, hoje podemos perguntar: se este critério prevalecesse no mundo, não cessaria imediatamente toda a dissensão e não regressaria talvez à paz? Com a luz e a força do Espírito Santo, construamos uma igreja fundada no amor de Deus e sinal de unidade. Uma igreja missionária que abra os braços ao mundo, que anuncia a palavra, que se deixa perturbar pela história e que se torna fermento de harmonia para a humanidade. Juntos, como um só povo, como fratelli tutti, todos como irmãos, caminhemos em direção a Deus e amemo-nos uns aos outros. E ainda no Vaticano, vamos acompanhar as atividades e celebrações do Papa Leão nesse início de pontificado. Direto de Roma, a nossa correspondente internacional Bianca Fracovieri traz os detalhes. Olá, Bianca! Olá, Vinícius. Como vimos, o Papa Leão XIV realizou a primeira audiência geral do seu pontificado, com cerca de 4.000 pessoas na Praça São Pedro. Aliás, são muitos os fiéis que têm acompanhado de perto os passos iniciais do novo Papa. Neste domingo, ele toma posse da sua catedral enquanto bispo de Roma, a Basílica de São João de Latrão, e visita também a Basílica de Santa Maria Maior. Mas um momento significativo dos últimos dias foi precisamente a missa de início de pontificado, quando, emocionado, recebeu o Anel do Pescador. Yeah.
et Filius et Spiritus Sanctus. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado, Bianca. Obrigado também a toda a sua equipe da Editoria Internacional. O Palavras de Vida vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente confere como foi a ordenação dos novos padres da Arquidiocese do Rio e a acolhida dos novos bispos auxiliares. E ainda as últimas notícias da CNBB, direto de Brasília, sobre a igreja aqui no Brasil. Não saia daí, a gente volta já já.